Então vamos lá, gente. Vou compartilhar a tela aqui. Se der algum problema no compartilhamento, vocês, por favor, avisem, tá? Todo mundo conseguindo ver o slide? Aham, tô vendo. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente começa a falar um pouquinho sobre, né, os teóricos ou as teorias dos movimentos sociais, né, que constituem os movimentos sociais. Vocês vão poder estar verificando ao longo aí da disciplina que existem diversas teorias que, né, vão beber na fonte aí de vários pensamentos diferenciados. Então, o primeiro que eu trago para vocês é o paradigma norte-americano sobre a Constituição e a teoria dos movimentos sociais. A gente vai falar sobre a Escola de Chicago, que tem sua fundação lá em 1892, mas tem seus grandes teóricos ali nos anos 20, 30, né, 40, 50, ali, anos 60 também, mas ali nesse início aí né, da década, do século. Eles são teóricos precursores assim na questão dos estudos urbanos, né, dos movimentos sociais urbanos. Então, eles têm, né, isso como mérito, né? Eles dão início a esses estudos, né, a essas formulações assim, no mundo um pouco mais moderno. Então, eles bebem da fonte lá de teóricos do passado, né, mas eles tentam transformar essas teorias do passado e jogar isso na análise do movimento da sociedade ali daquele momento histórico. Então, um pouquinho sobre a Escola de Chicago, né? Ela orientava-se com o objetivo principal de propor uma espécie de reforma social, né? Buscava-se, os teóricos ali buscavam uma sociedade harmoniosa, construir, pensar uma sociedade para esse caminho mais harmonioso. Eles estudavam as mudanças sociais, né, através de temas como o desenvolvimento da comunidade, o processo de participação e a educação para o povo. Com mecanismos educativos, segundo eles, seria possível ordenar a participação popular. A sociologia, ela tinha como objetivo, ela deveria estudar os movimentos da sociedade e ela deveria criar regras para entender essa dinâmica social, né? Então, criar regramentos para entender os movimentos da sociedade. A interação entre o indivíduo e a sociedade era o enfoque básico, né, dos teóricos aí da Escola de Chicago. Vocês vão perceber que durante aí a apresentação que a Escola de Chicago ela é muito voltada para as questões psicológicas, individuais, né? E isso eles tentam fazer essa ligação do psicológico, do individual, com os movimentos da sociedade. Então eles focam muito no indivíduo, né? Nas reações psicológicas dos indivíduos, né? E eles não fazem uma análise assim tão grande, vamos dizer assim, né? Das relações sociais, né, da sociedade, das relações trabalhistas da sociedade, das classes na sociedade. Eles ficam bem longe disso, né? Vocês vão perceber isso quando a gente começar a citar alguns autores. Então, focado mais no indivíduo e mais no psicológico, aí, na questão psicológica individual. Então, o paradigma norte-americano, né, ele se divide em teóricos, teorias clássicas e teorias contemporâneas. Então, a gente vai falar agora um pouquinho, né, sobre as teorias clássicas. Eu vou colocando alguns autores aí para vocês entenderem um pouco do pensamento de cada um dentro desse paradigma aí da Escola de Chicago, né, desse paradigma norte-americano. Então, o Park, né, é 1864, 1944, né, então ele é um teórico ali bem do início, ali, né, dos anos 20.
Para ele eram necessários líderes bem formados. Estes, com seus exemplos e relações com os grupos, gerariam uma cooperação voluntária em busca de objetivos de transformação da sociedade. Estes líderes, para ele, formariam as elites reformistas, detentoras de um conhecimento científico útil. Então, para esse cara, né, era mais importante ter um líder bem formado do que ter, né, próprias questões materiais que fizessem com que existisse um movimento social. Não que ele desconsiderasse, né? Isso vale para todos os autores que a gente vai colocar aqui. Não que eles desconsiderem que existem carências na sociedade, que existem necessidades de grupos buscarem, almejarem objetivos ou almejarem suprir essas carências. Eles não desconsideravam isso, mas eles não colocavam isso como o fator principal da análise deles, né? Eles jogavam numa outra esfera, né? Na esfera individual, na esfera, aí no caso do parque, né? Na esfera desse líder, desse cara muito bem formado intelectualmente, né? Uma elite aí, intelectual. Ele, com os seus exemplos, né? Ele conseguiria fazer reformas na sociedade, conseguiria atrair os grupos sociais para o seu lado, ou conseguiria formar grupos sociais, né, em direção aos objetivos de reforma da sociedade que ele tinha no seu pensamento. Então, percebo, né, uma coisa muito individualizada, né, muito focada nesse cara aí, nesse líder individualmente. Ele, né, geraria essa cooperação voluntária da sociedade. Já o Thomas, né, essas lideranças, que ele também considera que são necessárias, teriam de desempenhar um papel de reformadores sociais até que não fossem mais necessárias. Isto porque, em sua trajetória de atuação, deveriam criar instituições novas. Estas formariam uma autodireção do povo e de sua cooperação. Então, para esse cara, né, ele dá um passo à frente do parque, né, ele considera todas as ideias do parque, que é necessário um líder, que esse líder vai formar essa cooperação voluntária, mas que isso vai desembocar, vai caminhar para a formação de novas instituições da sociedade. Né? Aqui entendo instituições formais mesmo. A cooperação do povo vai gerar essas instituições formais e vai se fazer desnecessária a formação de novos líderes, e essas instituições vão conseguir controlar a sociedade, vão conseguir reformar a sociedade. Então, o caminho do Parque e do Thomas é para a institucionalização dos movimentos sociais. Né? Eles não consideram que os movimentos sociais, em si, assim, as ações sociais do povo, elas têm uma capacidade de se organizar sozinhas para mudança. Elas necessariamente elas têm que se institucionalizar dentro de alguma questão do Estado, dentro de alguma questão de poder político, né, para elas conseguirem fazer as reformas sociais que eles pregam. Então, esse era o pensamento desses caras. Vocês estão conseguindo entender, gente? Qualquer coisa vocês vão perguntando, tá? Continuando, né, nas teorias clássicas, esses atos voluntários, ações espontâneas e os conflitos eram considerados naturais, né, em um processo de formação do comportamento das pessoas, em dado contexto social. Né? Mas alguém deveria trabalhar nesse ordenamento, desse processo, e esta tarefa era dos líderes. Então, surge o movimento social. Né? O movimento social, o líder consegue, né, essa questão aí de conseguir voluntários e transformar isso num movimento dentro da sociedade, um movimento mais organizado que se caminhe para a institucionalização, que se caminhe para entrar dentro do poder do Estado, dentro do poder político, para conseguir fazer as reformas sociais necessárias. A responsabilidade pelo controle dos conflitos, apaziguamento e direcionamento desses distúrbios da sociedade. Então, tudo que fugia das regras,
né, tudo que ia contra o que era habitual, para eles eram distúrbios desorganizados, que esse líder, né, com uma capacidade intelectual muito grande, poderia influenciar e conseguir apaziguar esses movimentos, direcionar esses movimentos, né? O ambiente conflituoso geraria a capacidade de educar os grupos, direcionados por seus líderes e em direção aos seus objetivos. Objetivos de institucionalização, né, por meio do Estado, para conseguir fazer essas reformas da sociedade. Então, vocês podem perceber, assim, que eles falam dos movimentos sociais, dos distúrbios sociais, mas eles querem essa institucionalização. Então, eles não botam muita fé nesses movimentos de massa, né? Eles acham que esses movimentos eles têm uma capacidade, mas uma capacidade pouco organizada para conseguir alcançar algum objetivo dentro da sociedade, né? Então, é necessário que se institucionalize. Criatividade e individualismo, né, eram focos importantes para esses autores, né? Voltando lá àquela questão do psicológico, da psicologia do indivíduo, né? Esse líder criativo, né? Esse individualismo desse líder, né? Faria com que esses movimentos fossem para o seu lado, ou que ele conseguisse direcionar esses movimentos da forma que ele quisesse, né? Como se isso fosse possível, né? Num cara que às vezes externo ao movimento, né? Para eles isso era possível, né? E talvez seja muito difícil a gente pensar, né, que um cara externo ao movimento consiga fazer a liderança desse movimento, o intelectual e acadêmico consiga liderar o movimento social, né? Talvez um cara surgindo dentro do movimento fosse mais interessante, né? Enfim, para a gente pensar um pouquinho como, né, e colocar um pouquinho da nossa crítica em relação ao pensamento desses caras. Esses caras eles foram muito importantes, né, precursores, como eu falei, e os próximos que eu vou falar também, né, fazem parte, a gente coloca nesse contexto também. As ideias deles, né, fornecem base para propostas de educação popular na América Latina nos anos 70, 80, e depois pelos neoliberais nos anos 90, né? Perspectivas diferentes, né? A questão da educação popular lá dos anos 70 e 80, eles pegam as ideias desses caras, mas eles trabalham numa questão de formação de líder por dentro dos movimentos sociais. Eles não seguem muito esses caras propriamente disso, a teoria é ferro e fogo, né? Eles colocam essa questão do poder que os movimentos sociais têm para formar líderes, né? Ou para educar líderes por dentro dos movimentos. Então, essa teoria, essa questão da educação popular dos anos 70 e 80 na América Latina, pega parte dessa teoria, mas dá uma mexida nela. Já a questão dos neoliberais nos anos 90, esse retorno a esses caras, ao pensamento desses caras, é para essa questão do voluntariado, né? De conseguir voluntários, de isso ir aumentando, né? Conforme vai surgindo os problemas da sociedade. Então, os neoliberais eles vão transferindo, né, serviços ali essenciais do Estado para outros setores da sociedade e eles vão considerando, vão jogando essa possibilidade desses atos voluntários, né, conseguirem atender às carências sociais. Então, é uma forma, né, que o neoliberalismo se apropria, né, de parte dessa teoria e de outras teorias também, para dizer para a sociedade, ó, sociedade, às vezes os problemas que estão acontecendo aí no cotidiano é falta de voluntariado, é falta de ajuda mútua, é falta de vocês, né, entrarem em colaboração e de um ajudar o outro para conseguir superar determinada carência. Então, eles pegam parte dessa teoria aí, né, clássica norte-americana para expor esses conceitos, essas ideologias deles. Então, vocês percebam, né, que as teorias elas são usadas de diversas formas, né, aí tanto pelos neoliberais quanto para a educação popular, né, as mesmas teorias influenciam esses dois processos, depende da forma com que você olha para essa teoria, da forma crítica que você olha para essa teoria ou não, né? Ou às vezes você não olha de uma forma crítica para ela, né? Às vezes você adapta ela da forma que ela é mesmo.
Então, só para vocês entenderem como esses caras, esses teóricos históricos, né, eles influenciam o pensamento social, a formação social ao longo de décadas, né, na história da humanidade. O Herbert Blumer, 1900 a 1987, um cara um pouquinho mais, né, aí viveu até perto dos anos 90. Para ele, os movimentos sociais são empreendimentos coletivos para estabelecer uma nova ordem de vida. No início, os movimentos são pobremente organizados, com comportamentos primitivos, porém desenvolvem-se com o tempo, né, adquirindo características de uma sociedade. O Blumer, ele é um dos maiores teóricos aí desse movimento clássico do paradigma norte-americano, e ele divide esses movimentos da sociedade. Às vezes nem sempre eles colocam o movimento social, tá, gente? Às vezes eles colocam movimento da sociedade, ações coletivas da sociedade. Aqui eles ainda às vezes não diferenciam um movimento social propriamente dito, com estrutura bem formada, de ações coletivas, como manifestações, né, reuniões ali de pessoas em busca de algum objetivo, sem muita organização. Então, eles ainda estão iniciando esse processo né, de análise. Então, eles caminham, né, dentro desses conceitos teóricos, né, movimentos sociais, ações coletivas, e às vezes eles dão uma misturada nisso. Então, o Blumer, né, lá, os movimentos genéricos, né, são a primeira fase dos movimentos sociais, pouco organizados, com pautas amplas e sem muita objetividade, né? A gente pode citar o exemplo aí de movimentos conjunturais, que a gente falou na primeira aula, que são pouco organizados, com pautas não muito bem definidas, com pouca estrutura, né? O Blumer aqui, ele está colocando nesse exemplo, citando uma outra palavra, né? Movimentos genéricos. Seria o resultado de mudanças que operariam no âmbito individual e no plano psicológico, né? Novamente aqui, volta para a questão, tira um pouquinho do foco aí de problemas da sociedade, né? Apesar de não ignorarem, né, gente, sempre, eles não ignoram as carências sociais, mas não dão a ênfase necessária para essas carências, né? Não, como se não fosse essa estrutura real da sociedade que fizesse surgir os movimentos sociais, mas que fosse o pensamento das pessoas, né? Que fosse a questão individual, o psicológico de cada um que fizesse com que surgissem os movimentos sociais. Como se fosse espontâneo, né? A sociedade está se desenvolvendo, eu aqui na minha cabeça estou entendendo que tem uma carência, outro cara lá também, e a gente vai fazer aí uma mudança social, como se isso não emergisse das bases da sociedade, né? Essa questão individual e psicológica é mais forte para esses caras. As novas concepções dos indivíduos a respeito deles próprios chocar-se-iam com suas reais posições na vida, gerando insatisfação, disposição e interesse pela busca de novas direções. Então, questões individuais, do seu psicológico individual, da sua vontade de mudança, que também fazem parte de um movimento ou de surgimento do movimento, claro que fazem parte, né? São essas identificações de grupo que estão entendendo carências, também, né, vão fazer parte do movimento, mas será que são a questão principal da formação de um movimento social? Para esses caras, sim. Para esses caras, o individual e o psicológico são os fatores principais para se surgir um movimento social. Tudo certo, gente? Dá um ok, beleza? Beleza. Tudo certo, professor. Então, vamos lá. Tudo certo, professor. Só estão vocês três mesmo aí, né? Sim. Então, beleza. Tá frio. Né? Meu Deus, hoje Tá muito frio, credo. Tá congelante, gente. Meu Deus do céu. Hoje eu tava lá no trabalho lá, e, tipo, cedo tava de boa. Chegou umas 10 horas, começou a gelar as pernas, gelar os dedos, gelar tudo. Tava complicado hoje.
O Blumer ele também vai, né, a segunda estratificação dele são os movimentos específicos. Eles representam uma cristalização dos movimentos genéricos, uma coisa mais palpável, né, dos movimentos genéricos, uma evolução dos movimentos genéricos. São organizados com metas e objetivos bem definidos, com estrutura desenvolvida, parecidos com uma sociedade. Olha a comparação que ele faz. Lideranças ativas e conhecidas, com membros consistentes do nós. Ou seja, lideranças que têm muita identificação com o grupo, com o movimento social, lideranças respeitadas, lideranças, não aqui somente lideranças intelectuais, teóricas, né, mas lideranças que o movimento mesmo formou, lideranças que o movimento, né, entende realmente como liderança e respeita como liderança. Diferente lá dos caras que a gente falou um pouquinho antes, né, que para eles o cara lá cai de paraquedas e vira líder, né? Já aqui para esse cara não, já para ele é uma outra situação. Esses líderes eles vão se formando, não que eles não sejam, não que eles não possam ser, né, acadêmicos, teóricos, mas não podem ser somente isso. Dividem-se em duas categorias, né, os movimentos específicos para ele. Os movimentos podem ser reformistas e revolucionários. Possuem estágios evolutivos: inquietação individual, inquietação popular, formalização e institucionalização. Então, ele começa a desenvolver, né, uma espécie assim de nessa questão dos estágios evolutivos que não existiam. Não tinha-se ainda, ninguém ainda tinha pensado dessa forma, ou tentado categorizar dessa forma o surgimento do movimento social. Então, o cara ele é precursor nisso, né? Ele e alguns aí da escola dele, a gente pode, nos que a gente falou antes ali, no parque, no outro, tem alguns elementos, mas ainda bem pobres, né? Já o Blumer, ele desenvolve um pouquinho mais. Essa inquietação individual, né? Vários indivíduos inquietos com uma carência social, né? Ali nos Estados Unidos, nessa época desses caras, existia essa inquietação do movimento feminista e do movimento negro, né? Era bem forte nessa época aí nos Estados Unidos. O movimento feminista, assim, ele ainda não era não tinha muito essas características que a gente enxerga hoje, né? Claro, ele ainda estava, né? Ele era embrionário, ele tinha ainda um pouco a ver com as questões de guerra, sabe? Os Estados Unidos se envolviam muito em guerra na época, né? E existiam ali carências que essas mulheres tinham devido, né, à ida lá do exército para a guerra, enfim, e isso gerava problemas muito sérios na sociedade norte-americana. Não existia apoio do Estado, né? E isso fez com que começasse a surgir essas questões do feminismo, né, lá nos Estados Unidos de uma forma bem severa, assim, né, de uma forma bem palpável, né? Quando ele fala de questão de cristalização, né, isso já estava ali borbulhando na sociedade, como a questão do racismo também, né? Os Estados Unidos é um dos países mais racistas do mundo, né? Se não for o mais racista, né? Pegando aí os países atuais. Então, naquela época, o racismo era muito forte, então existia esse borbulho, né? Essa questão ali empírica da sociedade para que existisse essa inquietação individual que se transformava numa inquietação popular, que fazia com que grupos começassem a se identificar com pautas que antes eram individuais, né? Isso começa a se formalizar e a se institucionalizar. Esses caras começam a se reunir, né? Opa, vamos montar alguma coisa aqui, vamos montar um grupo ali. Começa, né, a ter uma organização. Quando ele fala a questão da institucionalização, aí é um pouquinho mais problemático, né? Porque esse cara, ele também vai pregar a institucionalização em duas formas, né? Institucionalização do movimento mesmo, né?
com estrutura bem formada, com recurso, com local para se reunir, né? Isso seria uma espécie de institucionalização. E uma institucionalização também via Estado, né? Que gera uma espécie de morte ao movimento social. Né? Vamos institucionalizar, transformamos aqui o movimento social, tal, chegamos no âmbito do Estado, se transformou numa política e o movimento deixa de existir. Né? Foi institucionalizado e deixou de existir. Então, esse cara, ele trabalha nessas duas linhas com a palavra institucionalização. Né? Uma um pouco mais... as duas, vamos dizer assim, elas têm os caráteres positivos, né? Quando você vai por dentro do Estado, você pode conseguir alguns alcances também sociais, né? Mas você perdeu o movimento, às vezes uma organização do movimento por causa de uma conquista via Estado, que cobra um preço que é a desmobilização daquele movimento de base, é uma coisa bem séria, né? Então, a gente tem que enxergar desses dois modos a questão da institucionalização de um movimento social, ou de um objetivo ali de um movimento social, ou de um objetivo de uma ação social, de uma ação coletiva. Ele fala também dos 5 mecanismos para os movimentos sociais crescerem e se organizarem. A agitação, o desenvolvimento de um spirit de corpus, que é a questão estrutural, né? A questão de ganhar corpo dentro do movimento, ganhar organização, de uma moral. Esse movimento ele tem que ter uma moral, uma ética, né? A formação de uma ideologia e, finalmente, o desenvolvimento de operações táticas. Né? Então, ele coloca vários mecanismos para dizer o que é um movimento social, que na cabeça dele é um movimento muito bem organizado, né? Um movimento que pode ganhar cunhos reformistas ou, inclusive, revolucionários, dependendo da forma com que ele se organiza, né? Dependendo da forma com que ele se direciona. A gente falou aqui na aula passada da questão de desenvolvimento de operações, né, de ter táticas. E esse cara ele coloca isso aqui, né, desenvolvimento de operações táticas. Você saber, você ter um objetivo e você ter táticas, meios para você alcançar esses objetivos. Formas de luta, né? Não somente luta física, né, gente? Não só saber se defender numa luta física, mas várias outras, né, questões aí, né? Fazer um abaixo-assinado, saber protocolar, saber movimentar a sociedade, saber movimentar o grupo no momento certo, numa oportunidade política correta, ter tática para isso, saber os caminhos a serem seguidos, né? É isso que ele coloca. Ter uma ideologia muito bem definida, né? Os movimentos sociais geralmente têm isso, né? Seguem uma ideologia bem formada, tem uma moral do movimento, uma ética dentro do movimento. Então, isso vai fornecer um corpo ao movimento. Aqui, quando ele fala de agitação, né, gente, não é uma agitação ruim, né? Aqui a agitação para ele é uma agitação positiva. É saber agitar, é necessário agitar. É necessário demonstrar essas carências da sociedade e fazer uma agitação com que esse grupo entenda que aqueles problemas ali que você está demonstrando através dessa agitação, através de uma panfletagem, através de se reunir numa praça para reunir parte do seu grupo e demonstrar para o restante da sociedade que aqueles problemas também podem ter a ver com eles, né? É uma coisa importante para o movimento ganhar força. E os movimentos expressivos, que são os movimentos religiosos, né? E o que ele denomina de movimentos da moda. Movimentos da moda atuariam nas áreas da literatura, da filosofia, das artes, né, etc. Aqui na questão da moda, também tem a questão da mídia, né, da comunicação, que também seriam movimentos ou ações sociais da moda, segundo ele. Objetivos de mudança divulgam um tipo de comportamento expressivo que, com o passar do tempo, passa a ter profundos efeitos na personalidade dos indivíduos e no caráter da ordem social em geral.
A gente pode enxergar isso de uma forma muito bem enraizada nos movimentos religiosos, né, gente? Eles propagam uma ideia, que às vezes é uma ideia lá de 2000 anos atrás, mas os caras eles têm uma força tão grande, eles divulgam tanto isso, né, pregam tanto isso dentro de movimentos, às vezes enormes, né, porque tem muitas pessoas que seguem movimentos religiosos, enfim, que tem, né, essa questão muito forte de conservadorismo também, às vezes de mudança também, mas na maioria das vezes de conservadorismo. Isso é repetido tantas vezes, né, que tem a capacidade de se tornar social, de ter um grande boom social. Tá? Então, ele divide os movimentos nessas 3 categorias. Ainda dentro das teorias clássicas, a gente tem a questão da sociedade de massas, movimentos desenhados pelo desejo de pessoas marginalizadas, de escapar para a liberdade, dentro de novas identidades e utopias. Procurava-se com o totalitarismo, com os movimentos não democráticos, com a alienação das massas, a perda de controle e de influência das elites culturais. Então aqui, gente, eles estão, né, falando que esses movimentos das massas, eles surgem ao longo da história, eles aí na época deles eles já vivenciavam isso, né, e eram movimentos de pessoas carentes, né, carentes de direitos, que corriam atrás de algum direito, marginalizados na sociedade, que tinham pouca voz na sociedade, e esses caras eles conseguiam, né, fazer aglomerações, movimentos grandes, sem controle, sem liderança das tais elites intelectuais, elites culturais que eles tanto pregavam, né? Então eles conseguiam, esses movimentos, eles fugiam disso. Movimentos não democráticos, ou seja, que iam contra a ordem, né, daquele período histórico. Então, essa sociedade de massas, né, essa teoria da sociedade de massas, eles alertam para isso, né? Isso é um distúrbio da sociedade, né? Isso existe na sociedade, mas é necessário que isso seja controlado, que isso né, não fuja de controle, porque pode gerar problemas, né? Pode gerar revoluções, pode gerar revoltas muito grandes. Então, é necessário que essa sociedade de massas, que existe, sempre existiu em determinados períodos históricos, e na época deles não é diferente, é necessário que isso seja muito bem controlado. A abordagem sociopolítica desse autor aqui, Rudolf Heberle, os movimentos sociais possuem também, né, um caráter político, mesmo sendo menos organizados que partidos. Este autor, né, ao tentar distinguir movimentos sociais mais bem estruturados e duradouros de pequenos movimentos sociais ou manifestações de massas. Então ele coloca aí de uma forma mais explícita, né, como o próprio nome já diz, né, sociopolítica, a abordagem do cara. Então ele começa a fazer essas ligações com a política, com movimentos de cunho mais político, né, e ele também começa a fazer essa diferenciação que o Blumer já faz, né? Então esse cara ele bebe um pouquinho lá na fonte do Blumer, né, para diferenciar um movimento social mais organizado, mais bem estruturado, de outras ações da sociedade, né, como as manifestações, uma passeata, um movimento meramente conjuntural. Né? Então ele começa né, dar o start para tentar fazer essa diferenciação. Mas ainda é uma diferenciação, né, um pouco, vamos dizer assim, inicial, né, mais primitivo. Ele não se aprofunda tanto nessas diferenciações, e esses caras eles acabam sempre voltando em suas análises para as questões psicológicas e individuais. Então, eles
vamos dizer assim, metodologicamente, eles focam muito, às vezes, em uma coisa, né? E deixam aqueles outros aspectos da sociedade mais de lado, né? E nem esse cara, ele vai falar um pouquinho do caráter político, às vezes ele retira um pouquinho, né? Ou às vezes retira totalmente o caráter do movimento da sociedade, do movimento real da sociedade e foca somente no político, né? Então, isso é uma questão aí que permeia quase todos, né? Eles têm essa análise voltada para um caminho, né? Seguem essa análise voltada para um caminho, tentando descobrir, né, todas as ações e os movimentos que a sociedade vai gerando ao longo da história, ao longo da época deles. O Parsons contribuiu para um pensamento funcionalista dos movimentos sociais. Para ele, a ordem social, bem como os hábitos e costumes, não davam mais conta de controlar a sociedade, gerando os distúrbios sociais. Os movimentos sociais são algo estranho aos sujeitos históricos, porém a inquietação dos indivíduos é algo natural da história, fruto do seu desenvolvimento. Então, o cara, né, ele é um funcionalista, coloca, né, mais peso ainda na questão individual e psicológica, né? Então, os movimentos, os distúrbios da sociedade são porque os indivíduos não conseguem se adaptar ao desenvolvimento da sociedade, não conseguem se adaptar aos novos hábitos da sociedade, ou os novos hábitos não conseguem controlar, os velhos hábitos não conseguem controlar esses indivíduos, né? Então, ele tira quase que totalmente a análise do real, das relações sociais da sociedade, e foca principalmente nos costumes, nos hábitos, no individualismo, no psicológico, né, de cada um, para fundamentar a sua análise. Pode falar. Isso lembra muito as raízes da nossa profissão, né? Que era tudo vinculado à questão de você contabilizar o sujeito e não levar em conta todo o contexto histórico, né? Tem todo um contexto histórico por trás. E o serviço social antes tinha um viés psicológico, né? Nas suas Sim, raízes, vinculado à Igreja Católica, etc. sim, sim. O viés ali do início da profissão, ele é bem funcionalista, né? Fundamentalista. Esses caras aqui, eles vão beber muito lá na fonte do Durkheim, né? Que é o cara que é o sociólogo aí que mais defende, né? Esse pensamento, né? Essa questão dos fatos sociais, né? E que o indivíduo é o principal, vamos dizer assim, responsável por isso, né? Não consegue se adaptar a isso. Eles até não deixam de lado, Camila, a questão histórica, né? Eles até colocam, né, que existe, né, esse desenvolvimento histórico, existe essas mudanças históricas, mas o que eles não colocam na análise, né, é o que essas mudanças reais históricas causam nos indivíduos, né? Isso eles tiram da análise. Eles não negam o movimento histórico, mas eles não colocam os elementos concretos dessa evolução na sua análise. Não colocam as relações sociais, por exemplo, de produção na sua análise, né? Isso eles deixam de lado. E é um problema das pessoas não se adaptarem a esses movimentos da sociedade, né, na cabeça desses caras. O Smelser, o Smelser viveu bastante, ele morreu em 2017. Utiliza-se da psicologia social para explicar comportamentos coletivos, não convencionais, que geram ações irracionais para responder ao desenvolvimento da sociedade. Ou seja, os movimentos sociais seriam para ele algo inadequado, algo impróprio para a sociedade, né? Algo irracional. Olha, né, o nível de pensamento do Smelser, né? Ele é o cara que vem ali no mesmo pensamento do Parsons, né, né, desenvolve o pensamento do Parsons, e coloca que os movimentos sociais são atos irracionais, são ações irracionais dentro da sociedade. Não nego que eles existam, não nego que existe essa questão de evolução histórica, de desenvolvimento da sociedade, que vai gerar carências, enfim, mas
que os indivíduos que se movimentam para alterar isso né, geram ações irracionais, né, geram ações inadequadas para a sociedade. Vamos para frente, que já é 15:10. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as teorias contemporâneas dentro do paradigma norte-americano. Tá? A gente vai falar de duas teorias principais. A primeira é a teoria da mobilização de recursos. Eles rejeitam o paradigma psicológico e pessoal dos clássicos, focando nos comportamentos organizacionais. Analisa os movimentos dos anos 60 nos Estados Unidos, né? Os movimentos sociais, eles são abordados nessa teoria dos recursos como grupos de interesses vistos como organizações e analisados sob a ótica da burocracia de uma instituição. Para o surgimento dos movimentos é necessário recursos humanos, financeiros, infraestrutura variada, além de oportunidades políticas e líderes muito bem informados. Quanto mais bem estruturado, com recursos humanos, econômicos e de comunicação, mais podem modificar o cotidiano social. Disputam público e recursos financeiros no mesmo campo dos partidos políticos. Então, os caras consideram que os movimentos sociais, né, eles têm uma capacidade de disputar público e recurso estatal, né, recurso governamental, no mesmo âmbito dos partidos políticos. Como o próprio nome diz, mobilização de recursos, esses caras eles focam mais a estrutura de um movimento social no âmbito econômico. Então, um movimento social ele vai dar certo se ele tiver poder aquisitivo para fazer né, para organizar os movimentos. Se ele tiver economicamente muito bem estruturado para organizar os seus recursos humanos, os seus grupos. Ele deve disputar recursos aí no âmbito do Estado. Então, eles focam muito no econômico e deixam muito fora da análise deles, né, muito de lado a questão política, a questão cultural, né? Então, eles deixam isso muito de fora. Esse talvez seja um problema nessa análise da mobilização de recursos, né? Como se, claro que a gente sabe que quanto mais dinheiro se tem, mais poder econômico se tem, pode sim, com certeza, ter mais capacidade de comunicação, por exemplo, né? De panfletagem, por exemplo, de agitação, por exemplo, né? Você pode, inclusive, comprar pessoas, né? com poder econômico. Pode trazer pessoas para você tendo esse poder econômico. Mas será que isso é o foco principal para um movimento social dar certo? Né? Ter somente poder econômico vai fazer com que o movimento social ganhe força social? Né? Na minha opinião, não. Né? É um dos aspectos, mas não é o único. Né? Então, eles pecam por focar muito, né, nessa questão aí de recursos e nessa questão econômica. E agora a gente vai ver um paradigma que é um pouquinho diferente da mobilização de recursos, que é a mobilização política. Enfatiza a estrutura das oportunidades políticas, o grau de organização dos grupos mandatários e aplica a análise cultural na interpretação dos discursos dos atores dos movimentos. Então, esses caras, eles focam mais na política, né? Então, eles dão um passo aí com relação à questão de somente focar nos recursos econômicos e focam mais na questão política e colocam a questão da análise cultural para interpretar os discursos dos atores dos movimentos, que é uma coisa também bem interessante, né? Fazer toda essa análise, da onde que vem o discurso daquele cara, por que ele tem aquele discurso, qual que é a trajetória dele dentro do movimento, da onde que ele surgiu, qual que é a trajetória de vida dele, né? Qual que é a cultura dele, da onde que ele surge, né? Então, isso é bem interessante na análise da mobilização política. Protestos e mobilizações sociais podem ganhar força através da articulação em rede, de relações sociais de grupos coletivos. Então, outra coisa muito interessante desses caras, né? Eles começam a falar das relações
sociais de vários grupos coletivos. Então, identificação de pauta de diferentes grupos, de diferentes movimentos sociais, né? A questão lá do Fundeb, lá que a gente falou lá em uma das aulas, né? Não foi só o pessoal da educação que se identificou com essa pauta, né? Vários outros se identificaram. Por exemplo, o movimento negro, né? Talvez algumas pessoas do movimento feminista, alguém do movimento LGBT, né? Então, todo mundo viu que se cortassem recursos lá do Fundeb ia prejudicar, né, esses vários movimentos, e não só o movimento, não só a educação, assim, a educação não é só, né, dos movimentos sociais da educação. A educação afeta todos os outros movimentos, né? Então, é uma causa que reúne vários grupos coletivos. Então, esse cara ele começa a falar, esses atores, né, autores, eu não citei eles aqui, mas citei a corrente principal, são vários autores dentro dessa corrente teórica, eles entendem que há necessidade dessas relações dos grupos para se ter força em busca de um objetivo, que também é algo não 100% novo, já existia um pouco em outros autores, mas que eles dão mais ênfase. Não abordam a problemática das classes sociais. Então, esses caras eles fazem essa análise política, essa análise cultural, essa análise das relações dos grupos sociais, mas em nenhum momento, na análise deles, nenhum momento, eles vão falar de classes sociais, né? Eles não entram nessa problemática. Então, isso a gente pode considerar, assim, uma crítica que a gente pode fazer para eles, né? Então, a que classe pertence os movimentos sociais? Não, para a gente não interessa a que classe eles pertencem. Eles existem ali na sociedade, né? E a classe social que eles pertencem para a gente não importa, né? Esse o pensamento dos caras. Não há mais uma ordem social de equilíbrio ou desequilíbrio, né? Ou seja, não existe rico e pobre, né? A gente pode interpretar dessa forma quando eles falam isso, né? Não existe mais essa diferença na sociedade. Não existe classe, né? Não existe essa diferença. Mas existe um contexto político favorável ou desfavorável às mobilizações. Então, eles deixam de lado, né, essas diferenças de classe da sociedade, esses distúrbios e desequilíbrios da sociedade, para focar mais em questões política favorável ou desfavorável às mobilizações. Que a gente pode interpretar, vendo a fala desses caras, e dizer assim, beleza, então na gestão do Greca está mais favorável para a gente evoluir na área da educação. Opa, então está favorável para a educação. Mas está desfavorável para a questão do racismo. O Greca é racista, sei lá, né? Vamos dar um exemplo aqui. Ou a gestão do Greca é racista e não vai desenvolver nenhuma política no âmbito racial, vai focar somente na educação. Então, politicamente favorável para a educação, desfavorável para a questão do racismo. Então, vocês entendem que, olhando o que esses caras dizem, né, dá para a gente fazer interpretações desse tipo, né, interpretações muito simples, né, mas eles deixam brecha para isso, a não fazerem uma análise bem consistente nesses aspectos. Eles têm muito mérito mesmo, gente. Todos esses caras aqui, todas as críticas que a gente faz a esses caras, né, são críticas necessárias, é óbvio, mas eles têm todo o mérito de construir, né, os primórdios dessas análises teóricas, né, de tentar esse esforço de desenvolver isso. E tem gente que segue esses caras até hoje, né? A gente vai ver mais para frente depois. Para eles, a sociedade civil não tem força e dinamismo. Ela é sempre modelada, formada pelas oportunidades e pelos constrangimentos impostos pela sociedade política. Né? Algo que é meio também, né, no primeiro olhar que a gente dá a essas falas desses caras, né? Como assim? Né? A sociedade civil não tem força, não tem dinamismo, né? Então, o que são os movimentos sociais para eles? Né? Se não tem força. Como assim? São modelados por interesses políticos. Será que todos os movimentos sociais são modelados por interesses políticos ou por algum outro tipo de interesse? Não sei, talvez alguns sejam,
né? A gente pega lá uma questão que o Fernando colocou, né, numa das aulas, né, a questão dos movimentos dos caminhoneiros terem investimento, né, ou terem um direcionamento político por trás. Talvez sim, né? Talvez lá o movimento dos caminhoneiros, eles foram modelados para fazer aquele movimento, né? Mas isso é a exceção ou é a regra dos movimentos sociais? Né? Então, para a gente pensar. E a questão da sociedade civil, né? Como que a sociedade civil não tem força, né, gente? A sociedade civil é a gente, a sociedade civil organizada, a sociedade civil dentro dos movimentos, a sociedade civil que pode exercer influência em partidos políticos, pode exercer influência dentro do Estado, dentro de um governo do Estado, pode conseguir políticas públicas, políticas sociais, pode forçar o cumprimento ou não de leis. Então, a sociedade civil, pelo contrário do que esses caras dizem, a sociedade civil tem muita força. A sociedade civil é muito dinâmica. A sociedade civil ela pode ser muito organizada, né? Ela pode fazer muitas transformações dentro da sociedade. E esses caras, eles desconsideram isso. Vamos lá, eu acho que é o último. Isso, gente, é o último. A gente já está terminando, tá? Então, com relação aos clássicos, né? Focam principalmente em distúrbios sociais como algo psicológico e individualizam as decisões e as possíveis soluções. Então, essa é uma das principais críticas ao paradigma norte-americano dentro dos teóricos clássicos. Já dentro dos teóricos mais contemporâneos, né, eles possuem... Contemporâneos e os clássicos aqui também, nesse segundo item. Possui uma lógica sistêmica que ignora os projetos políticos ideológicos dos diferentes grupos sociais e sua situação no processo de produção dos bens sociais, econômicos e simbólicos culturais da sociedade. Né? Então, ao dizer que a sociedade civil não tem tanta importância, que não tem tanto dinamismo, né? Você está ignorando a possibilidade da sociedade civil transformar a sociedade, né? Gerar bens simbólicos, culturais para a sociedade. Né? Quantos símbolos, ideologias não surgem dentro dos movimentos sociais que perduram por anos, né? Pega aí o movimento negro, né? Que existe há séculos. Pô, quantos símbolos os caras formaram, quantas lutas os caras tiveram, né? A cultura que eles formaram, né, dentro da sociedade, a transformação que eles exerceram dentro da sociedade. Eles sofrem impactos econômicos, né, gravíssimos dentro da sociedade capitalista, né, são marginalizados. Então, tudo isso não pode ficar fora dessa análise. Não pode ficar fora desse contexto. Então, isso é uma crítica, né, essa questão, esse ignorar deles, né, desses projetos políticos, ideológicos, dos movimentos, das ações coletivas da sociedade, é uma coisa bem séria. Né? É o fato de se individualizar, de se colocar no âmbito psicológico, né, as coisas, de se fundamentalizar as coisas. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico em cima desses caras. Enxergam o dinamismo, né, apenas num dos polos da sociedade. Aquela questão que eu falei para vocês, né, falar muito só da parte política, ou falar muito só da parte econômica, ou falar muito só da parte psicológica, né, ou individualizar muito. Uma análise concreta sobre os movimentos sociais tem que ter tudo isso, mas de uma forma mais articulada, né? Não seguindo somente um polo. Vista em termos sistêmicos, ou das elites dominantes, né, atuando por meio de políticas públicas ou outros mecanismos político-institucionais da sociedade política. Os estímulos aos movimentos ocorreriam quando houvesse enfraquecimento das elites. Então, eles colocam que é possível mudar a sociedade ali apenas quando se tem, né, questões políticas, quando os políticos têm essa vontade, quando as instituições têm essa vontade, né, e não quando os movimentos aí se movimentam, se organizam e transformam a sociedade. Então, eles têm muito esse pensamento. Não está em todos eles, tá, gente? Mas está em vários desses
desses autores, né? E no primeiro olhar da gente, assim, são essas as críticas que a gente pode apontar para esse paradigma norte-americano, sem tirar, é óbvio, né, toda a questão aí né, de serem precursores nessa tentativa de analisar os movimentos urbanos, né, de analisar esses movimentos coletivos da sociedade. Em todas os paradigmas ou as teorias que a gente vai estudar para entender os diversos pensamentos dos movimentos sociais, a gente pode criticar, inclusive o paradigma marxista, né, inclusive o paradigma que vai avaliar as relações sociais de produção, né? Então, todos os paradigmas ali, teorias, elas são passíveis de críticas construtivas, né? É claro. Mas é só para vocês também entenderem que não existe uma questão comum sobre o que é a teoria dos movimentos sociais. Existem várias pessoas, vários autores e várias teorias sobre movimentos sociais, sobre ações coletivas, sobre grupos coletivos na sociedade. Então, por isso, né, a gente vai passar por todos eles e, claro, né, a gente vai, durante essa análise, defender, né, um movimento social que tem mais a ver com a nossa, né, com a nossa profissão, com a teoria que a gente segue. Beleza, gente? Fechou por hoje, então. A gente fecha aí o paradigma norte-americano e na próxima aula, se eu não estou enganado, a gente vai falar sobre os novos movimentos sociais, eu acho, que é o paradigma europeu, dos teóricos europeus. Algum comentário, gente? O que vocês acharam? Tudo certo? Eu achei muito bom, bem interessante. Ah, que bom. Professor, Oi. quinta-feira que vem já é a banca ou não? Do PCC que o senhor vai comandar lá a banca? Então, Camila, é na quarta-feira. Então, a gente vai... Tá, eu pensei que era... mas a gente tem aula na quarta, né? Isso, a gente tem. Então, na quarta-feira da semana que vem, gente, a gente não vai ter aula, tá? Que é dia 26. E no dia 27, a princípio, a gente vai ter normalmente. Eu acho que não tem banca dia 27, tá? Então, vocês acham que não vão ter aula dia 25 e 26. Não sei se vocês têm aula dia 25, né? Que é uma terça-feira. Mas se tiverem, provavelmente não vão ter. E dia 26, que vocês têm aula comigo, vocês não vão ter para poderem estar acompanhando a banca daí. E a princípio, dia 27, a gente deve ter aula normal. Mas se acontecer de ter alguma banca, tudo, vocês ficam sabendo aí durante a semana. Beleza. Beleza, gente? Beleza. Então tá. Boa noite. Beleza. Valeu, boa noite aí. Obrigado por vocês terem aguentado o frio aí e acompanhado a aula. Beleza, boa noite. Ok, boa noite, professor. Boa noite, abraço. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.